Fala, concurseiro! Seja muito bem-vindo ao canal Áudio para Concurseiro, o canal que te prepara onde você estiver, no trânsito, na academia, na fila do banco. Hoje a aula é sobre um dos temas que mais derruba candidatos em prova, interpretação de texto. E eu vou te dar as chaves mesmo, para você abrir qualquer questão com confiança. Bora lá! Chave número 1. Leia a pergunta antes do texto. Isso parece simples, mas muda tudo. Quando você lê a pergunta primeiro, o seu cérebro já sabe o que está caçando. Ele vira um detector. Imagine que você vai procurar uma chave dentro de um quarto escuro. Se alguém te diz antes que a chave é vermelha, você já sabe o que filtrar. Agora imagine entrar no quarto sem saber o que procurar. É exatamente isso que acontece quando você lê o texto sem ler a pergunta antes. Leia a pergunta, depois leia o texto. Sempre. Chave número 2. Diferencie citação de fato. Essa é uma armadilha clássica de banca. Citação é quando o autor traz a voz de outra pessoa. Fato é quando o próprio autor afirma algo como verdade. A banca adora trocar os dois. Ela pega uma frase que o autor citou de um estudioso qualquer e transforma em questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que... E aí o candidato desatento marca como se fosse a opinião do autor, quando na verdade era a opinião de um terceiro que o autor estava apenas reproduzindo. Treine o seu olho para perceber expressões como segundo fulano, de acordo com o pesquisador, nas palavras do autor, conforme defendem alguns especialistas. Essas expressões sinalizam citação. O que está fora dessas marcações é a voz do autor, o fato do texto. Chave número 3. Decodifique as palavras pelos prefixos e raízes. Concurseiro, o português é cheio de palavras vindas do latim, do grego, do árabe, do francês. E conhecer as raízes é como ter um dicionário embutido na cabeça. Vou te dar os mais poderosos agora. Guarda esses. O prefixo latino bene significa bem. Benefício, benevolente, beneficente. Tudo ligado a algo bom. O prefixo mal ou male significa mal. Malevolente, malfeitor, maledicente. Do grego, bio significa vida. Biologia, biografia, biodiversidade. Tele significa distância. Televisão, telepatia, telecomunicação. Crono significa tempo. Cronologia, cronômetro, anacronismo. Do latim, ante significa antes. Anteceder, antever, antepor. Post significa depois. Posterior, pós-graduação, postergado. Mono significa único. Monólogo, monarquia, monotonia. Poli significa muitos. Polissemia, polígono, polivalente. Filo significa amor. Filosofia é amor à sabedoria. Filantropia é amor ao ser humano. Fobia significa medo. Claustrofobia, hidrofobia, agorafobia. Decorar isso não é decoreba inútil, concurseiro. É armar você com uma ferramenta que funciona para qualquer texto, de qualquer prova, de qualquer banca. Chave número 4. Cuidado com os absolutismos. Palavras como sempre, nunca, todos, nenhum, jamais, exclusivamente, apenas e somente são quase sempre a armadilha em questão de interpretação. O texto raramente afirma algo de forma tão absoluta. Quando você ver essas palavras na alternativa, volte ao texto e verifique se ele realmente usou essa mesma força. Na dúvida, desconfie do absoluto. Chave número 5. Identifique o tema central e o argumento do autor. Todo texto tem uma espinha dorsal, uma ideia principal que sustenta tudo. Antes de responder qualquer questão, pergunte-se: o que o autor quer defender aqui? Qual é a tese dele? Quando você tem isso claro, fica muito mais fácil eliminar as alternativas que fogem do propósito do texto. Questões de interpretação que parecem difíceis ficam simples quando você sabe para onde o texto está apontando. Agora, para um segundo, concurseiro, eu quero te dizer uma coisa importante. A aprovação não acontece por acaso. Ela acontece por acúmulo. Cada áudio que você ouve, cada questão que você resolve, cada conceito que você fixa, é um tijolo na sua construção. Você não está perdendo tempo ouvindo isso aqui. Você está investindo no seu futuro, no seu concurso, na sua virada. Então continua! Pra cima! Não! A sua aprovação está sendo construída agora, nesse exato momento. Entendeu? Chave número 6. Releia o trecho, não o texto inteiro. Quando a questão menciona uma linha ou um parágrafo específico, você não precisa reler o texto todo. Releia apenas o trecho indicado mais o parágrafo anterior e o posterior. O contexto imediato já é suficiente para responder com precisão. Isso economiza tempo e reduz a chance de você se perder. Chave número 7. A resposta está no texto, não na sua cabeça. Essa é a chave de ouro. Interpretação de texto não é prova de opinião.
Não é o que você acha, não é o que você acredita, não é o que faz sentido para você. É o que o texto diz. Se a alternativa é bonita, coerente, verdadeira na vida real, mas o texto não disse aquilo, ela está errada. Fica sempre dentro do texto. A sua opinião fica do lado de fora. Revisando as 7 chaves. 1. Leia a pergunta antes do texto. 2. Diferencie citação de fato. 3. Decodifique palavras pelos prefixos e raízes. 4. Desconfie dos absolutismos. 5. Identifique o tema central e o argumento do autor. 6. Releia o trecho, não o texto inteiro. 7. A resposta está no texto, não na sua cabeça. Salva isso. Repete em voz alta, cola no espelho. Essas 7 chaves vão mudar o seu desempenho em prova. Concurseiro, se esse áudio te ajudou, se inscreve no canal Áudio para Concurseiro agora. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. E entra no nosso clã do WhatsApp, o link está na descrição. Lá você vai encontrar outros concurseiros como você, determinados, focados e caminhando para a aprovação. Vem fazer parte. Concurseiro, se prepare.